mais uma vez reunidos aqui nesse evento da Abrint, a casa cheia, e hoje nós vamos deixar, está conversando com o Felipe aqui, nós vamos deixar só 50 perguntas no máximo, não queremos muitas. Hoje o mercado, nós os provedores de internet, temos aí uma demanda na parte de link, na parte de PTT, as conexões, e fazemos uso dos caches. E o cache é uma ferramenta muito útil a todos nós. Quem trabalha sabe como funciona, como é. E isso precisa estar. A gente tem muitas dúvidas em relação a Google, HTTPS, como fazer, como deixar de fazer. A Tagus, todo ano está aqui na Abrint, ela tem as suas soluções, e o Felipe, vou convidar o Felipe Damaso, que é o CEO da Tagus, para fazer uma pequena apresentação, e depois iniciaremos os debates aí para as dúvidas de todo mundo, tá bom? Gente, a ideia aqui é fazer uma discussão não só sobre o nosso produto HyperCache para provedores de internet, mas também fazer um rápido debate sobre algumas tendências de mudanças na engenharia da internet brasileira que a gente tem visto, principalmente nesses últimos 14 meses. Então, eu gostaria de, inicialmente, começar falando um pouquinho sobre a nossa empresa. A Tagus é uma empresa brasileira, nós nascemos aqui. Nossos produtos são todos desenvolvidos pelo desenvolvimento aqui da própria equipe brasileira, nós não temos nenhum tipo de conexão com empresas internacionais. E hoje em dia a gente começou atuando principalmente no Rio Grande do Sul, da onde eu sou, da onde a empresa começou, e a gente acabou pegando todo o território nacional, e hoje em dia nós já estamos até em mais de 9 países do mundo. A gente tem alguns clientes na África que tem uma internet, como é que eu posso dizer? A África hoje é o que o Brasil era em 2002, 2001, 2002. Então, o que está respingando aqui agora vai chegar lá só daqui a alguns anos. Então, as nossas soluções de cache lá também funcionam muito. E até é engraçado, porque eu, pelo menos, não conhecia muito outras regiões do planeta, em termos de internet. E a gente também conseguiu alguns clientes na Europa, principalmente na parte do norte da Europa, mais para o oeste, ali perto da Rússia, aonde também a internet é muito, mas assim, muito pior do que a internet brasileira. Então, em termos de latência, em termos de tipo de transporte, como o brasileiro ele é muito derivado dos americanos, a gente tem uma tendência rápida de absorção de tecnologia que eles lá não têm. Então, as referências deles não são americanas, então os tipos de tecnologia que chegam lá são bem mais atrasados em relação ao que chega aqui. Então, produtos como o cache que a gente implanta, ele acaba sendo muito útil para regiões dessas regiões africanas e principalmente europeias, lá do norte e oeste da Europa. A gente hoje em dia tem em torno de 4 milhões de usuários que passam pelos nossos sistemas. Então, a gente tem um pouco mais de 1.000 Hypers ativos. O Hyper é o nosso produto de cache. A gente tem um pouco mais de 4 milhões de pessoas que navegam na internet e usam sistemas que, de uma maneira ou outra, passam pelos nossos equipamentos. Como nós temos um monitoramento ativo, bem profundo de cada ponto de rede que a gente atua, nós conseguimos ter uma visão muito clara do que são as tendências do brasileiro, até regionalizadas, do que é a tendência da pessoa da Bahia, ou da pessoa do carioca, ou do gaúcho, ou do paranaense, em termos de acesso à internet, navegabilidade, estrutura e até programas que eles gostam de utilizar. E com isso a gente consegue, na verdade, ver algumas tendências mais rápido do que até outras empresas. A gente, nesse ano, decidiu fazer uma coisa, no final do ano passado, decidiu fazer uma novidade que a gente colocou nos nossos equipamentos. A gente desenvolveu um software para um outro produto que a gente também comercializa. A gente desenvolveu um software de DPI, que faz análise, né, Deep Packet Inspection. A gente faz uma análise da rede dos provedores. Para quem utiliza o nosso sistema usando o Bridge, nós conseguimos ver o tráfego inteiro dos provedores. A gente decidiu fazer isso para poder entender
quais eram outros protocolos que estariam influenciando a rede do provedor, que até muitas vezes ele não estava enxergando. Porque em termos de cache, como o grande pai dessa tecnologia lá em 94 foi o Squid, muita gente se concentrou no que o Squid fazia, que era HTTP, e ficou obcecado em espremer aquele suco para ver o que sai de economia, de melhora em cima desse protocolo. E o que a gente nota? A gente nota que muitas mudanças começaram a acontecer na internet nesses últimos tempos. Tem um debate intenso e incansável de HTTP versus HTTPS. Muitos provedores de conteúdo de grande porte, como o Google, falam que HTTPS é o futuro e é necessário para evitar espionagem. Por outro lado, empresas de conexões de conteúdo final, como Globo e Netflix, não são propensas a HTTPS, porque o HTTPS atrapalha, dá latência na rede. A natureza das aplicações do próprio Netflix, elas são complicadas em termos do transporte que isso causa, porque tu gasta muito mais banda, né, estando criptografado, e para o transporte de serviços como Netflix isso dificulta muito, porque além de gerar pressão de CPU nos servidores para os certificados, tu ainda tem a pressão de mais banda para poder acessar o conteúdo, e como Netflix ele precisa de a internet mais leve para poder, né, tentar colocar Full HD nos aparelhos, para ele HTTPS é um problema. Esse debate se focou muito em HTTP, por quê? Porque ano passado foi onde estava sendo definido a RFC, os últimos, pelo menos, não digamos os últimos, né, mas os finais drafts do HTTP 2.0, que é a evolução do protocolo. Então, muita gente empurrando para HTTPS se tornar implícito, que, ou seja, a pessoa digita um site e ele, sem pedir criptografia, o conteúdo seria criptografado automaticamente. Outras empresas fazendo muito lobby para falar justamente o oposto. Eu quero que o HTTPS continue explícito, como é hoje, né? HTTP é sem criptografia, HTTPS com criptografia. Acabou ganhando, no último draft, a criptografia explícita, como é hoje. Então, o HTTP 2.0 vai trazer diversos benefícios em termos de transporte de conexões, que eu não vou entrar porque é muito técnico. Mas a moral da história em termos de criptografia é que vai continuar como está, né? A criptografia vai ser opcional, cada serviço que se quiser criptografar, criptografa. Não vai ser forçado goela abaixo de nenhum provedor nem de nenhum usuário. Agora, o que acontece? Por causa disso, dessas mudanças, muitos conteúdos começaram a aparecer em outros tipos de protocolo. E o que eu vim falar hoje é um que ninguém fala muito, ou pelo menos uma grande empresa, que é a Blue Coat, eu sei que ela fala bastante, por causa até da natureza do mercado americano. Porque lá nos Estados Unidos, já acontece já há muitos anos, a televisão ela já não está mais na TV. A televisão ao vivo ela está na internet. Então, para quem gosta de olhar aquelas séries, né, americanas que tem muita série americana que faz piada que o jovem de 17, 18 anos pega um controle remoto e não sabe o que fazer. Porque ele não olha a TV, ele fala, eu olho a TV no meu quarto, olho a TV no computador. Ele pega o controle e acha ridículo ficar mexendo sentado na sala, na frente de uma TV. Porque a TV é ao vivo, CNN, jornais, tudo ao vivo mesmo, não é assíncrono, né? Não é que tu clica e vê que nem o Netflix tu clica e vê quando tu quiser. É ao vivo, o que está agora na TV está passando ao mesmo tempo na internet. Nos Estados Unidos isso é muito comum, e a Blue Coat, por ser uma empresa de lá, ela investiu muito em fazer esses protocolos dentro enfim, dos produtos que ela comercializa de segurança e tal, para fazer controle disso. Como o Brasil ele é espelhado nos Estados Unidos, está chegando aqui. Então, hoje o Brasil está caminhando muito rapidamente para ter muito conteúdo em internet ao vivo. Muito conteúdo da TV ao vivo na internet. E a gente se deu conta disso fazendo essa análise de pacotes nos provedores, e a gente conseguiu ver alguns resultados interessantes que eu queria passar para vocês. Só para dar um panorama rapidinho da nossa solução, nós temos hoje, dentro do protocolo HTTP, a gente faz todos os tipos de conteúdo que ele permite, né? Nós não temos o conceito de plugins, o conceito onde você tem que acrescentar manualmente, ou mesmo supostamente automático, um site ou outro para fazer cache, porque como o nosso cache é utilizado mais de 1000 unidades no Brasil inteiro e até em lugares fora daqui, a gente absolutamente não tem mão suficiente para conseguir ver o que seria um jornal regional de um certo local, ou o que seria relevante numa região da Bahia ou no interior do Mato Grosso. Nós não temos como saber isso. Então, para isso, nós criamos o sistema que ele mesmo analisa o que está sendo popular no provedor naquele momento e
se adapta e começa a fazer cache daquele conteúdo, independente se a gente tinha programado ele para aquilo ou não. Isso dentro de HTTP eu estou falando de arquivos estáticos. Arquivos dinâmicos, suporte a conexões dinâmicas, como Netflix faz, de ABR, nós também suportamos. ABR é aquela coisa que o Netflix tem de adaptar o conteúdo automaticamente, né? A cada 3, 4 segundos ele recalcula o conteúdo, então tu está vendo ele todo pixelado, daqui a pouco ele melhora, daqui a pouco fica Full HD, daqui a pouco piora, ele usa variáveis de uso de memória, uso de CPU, jitter na rede, latência e por aí vai, para determinar a qualidade que seria ideal ou possível para evitar interrupções da transmissão do conteúdo. Então, esse fluxo não linear de um vídeo nós também suportamos. No caso de, aí sim, lojas virtuais, onde tem aplicativos, atualizações de sistemas operacionais estão se tornando muito comuns de serem pesadas, né? Mac é muito grande, iOS é muito grande, que é o sistema aquele do iPhone, o Android, atualizações deles são pesadíssimas. Mesmo atualizações de alguns aplicativos, esses apps estão se tornando, até vou dizer que é uma coisa que eu mesmo me surpreendi olhando as estatísticas que a gente coleta dos provedores, se tornou significativo, assim, tem apps de 60, 80 mega, que são atualizados, por exemplo, pega aplicativos de banco, principalmente, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, que quando atualiza é uma chuva de gente atualizando em intervalo de pouquíssimos dias. Então, a gente nota que isso aí realmente ainda é muito popular e no caso da transmissão sempre é em HTTP. E no caso de TV ao vivo, nós temos dois grandes players no mercado hoje em dia. O HLS, que é um transporte dentro de HTTP, então dentro do HTTP ele tem um outro protocolo embutido, que é feito pela Apple, que a Globo utilizou ele para fazer as transmissões nos últimos anos do Big Brother e no ano passado da Copa. Nós até fizemos o Hyper Copa, que fazia um cache só, né, de HLS, para os provedores que não, porque ele usa só memória RAM, porque é ao vivo, né, só interessa o que está agora, não tem como fazer cache ao vivo de um mês atrás, né, e futuro obviamente não existe. Então é só ao vivo, é só o que está naquele momento, então a gente fez um produto exclusivo para a Copa para as pessoas poderem, enfim, evitar problemas de picos de rede naquele período, que estava indo bem até o Brasil ser esculhambado na Copa, né? Depois o produto foi, ninguém mais viu. Mas até lá o pessoal estava suportando pressão bem, porque tinha realmente muita gente vendo. Agora nas Olimpíadas vai ter a mesma coisa, a Globo vai provavelmente utilizar HLS de novo, ou talvez utilize esse outro protocolo que é RTMP, que é um protocolo já utilizado há muitos anos, que é feito pela Adobe, é utilizado muito especificado, né, pela Adobe, há muitos anos para rádio, né, rádio ao vivo, aqui CBN, Antena 1, lá no sul tem Rádio Gaúcha, né, do Rio Grande do Sul, enfim, tem diversas delas, diversas rádios locais, regionais, e o RTMP é utilizado para transporte para isso já há muitos anos. Antigamente, muitas vezes se usava RTSP, mas o RTMP é utilizado hoje em dia muito mais. O RTSP meio que caiu em desuso já, na prática mesmo, porque o RTMP ele tem sincronização multimídia para áudio e vídeo. Então, quando tem duas streams paralelas sendo transmitidas de áudio e vídeo, ele consegue sincronizar e a voz e a imagem ficam bonitinha para evitar que tenha atraso. Então, esse protocolo é o grande sucesso hoje em dia, assim, é o grande herói que ninguém presta atenção na rede brasileira e que a gente, analisando os provedores, se deu conta de algumas características bem interessantes. E o Torrent, que é o que também é muito popular em diversas regiões do país, em algumas menos, algumas mais, mas ele ainda é muito popular e ele tem uma característica muito parecida com a do HTTP, que o Torrent também tem conteúdo criptografado, é um outro estilo de criptografia, mas ele também tem criptografia. Mas o Torrent, ele tem o mesmo princípio do HTTP, que é você precisa fazer cache de bastante coisa para poder ter uma economia significativa. Porque o universo de HTTP, você tem que fazer download de muitos vídeos ou imagens ou o que for, para você depois, quando o cara procurar a segunda vez, você pesquisar naquela base que você armazenou de 10, 20 milhões de objetos, e você vê que aquele conteúdo estava ali. Torrent é a mesma coisa. Torrent principalmente nas épocas onde tem estreia de temporadas de séries americanas, isso é absolutamente popular, Game of Thrones, outras séries que são ridiculamente pirateadas, elas realmente fazem muito sucesso em redes Torrent, e a gente justamente decidiu fazer todos esses protocolos porque a gente viu que não tem como atacar, porque a pessoa geralmente as empresas estão muito obcecadas com o negócio do Torrent, com o negócio da HTTPS,
Porque a maioria das soluções do mercado fornecem só esse protocolo, porque, como eu falei, o grande pai disso foi o Squid, há 20 anos atrás, que fazia só isso, porque era a realidade daquela época, Netscape, né? Aquela época de internet. Então, hoje em dia, a gente vê que isso não é mais verdadeiro, não tem como tu sobreviver, e não tem como a realidade de transportes de conteúdo ser feito só com um protocolo. No caso desses ao vivo, teve o que a gente está vendo de efeito Netflix. Efeito Netflix é o seguinte, o Netflix, por causa da popularidade que ele gera em tudo que é lugar que ele vai, ele, no Brasil não foi diferente, ele começou a roubar clientes de grandes empresas, como o Globo. Então a pessoa deixava de ver alguma coisa na Globo para poder entrar no Netflix e ver, enfim, criança usa muito, filmes, séries e tal. Esse efeito Netflix fez com que muitas empresas do Brasil reagissem da mesma maneira do que as empresas americanas reagiram. Como o modelo de negócios da televisão, ela exige comerciais, porque o dinheiro, a grana está na publicidade, e a grana está em tu forçar o cara que quer ver a série dele, ou a novela, no caso do Brasil, ou outros programas de jornais, que ele pare um tempo e force a propaganda goela abaixo nele, para ele poder depois continuar o conteúdo. O contexto de ser ao vivo é importante porque está transmitindo ao mesmo tempo que está produzindo. Então, isso é necessário. Então, o efeito Netflix foi justamente isso. Como reação a isso, se começou a transmitir o conteúdo ao vivo pela internet. Então, a Globo pegou todos os canais Globosat, Multishow, GNT, Globo News, jogou para a internet ao vivo, e isso começou a ter um efeito cascata muito grande. Tem muita empresa, por exemplo, a gente implementando, principalmente aqui a última, ali, o RTMP, que é na porta TCP 1935, para quem quiser monitorar suas próprias redes. Esses transportes, a HLS não dá para monitorar porque ele é em cima de HTTP, né? É porta 80, então tu vai estar misturado com o resto de HTTP. Mas RTMP dá. Então, esses transportes, e ela lançou a Globo em RTMP, os conteúdos ao vivo contínuos, né? Da Globo News, da GNT, da Multishow, qualquer hora que tu abre, tá lá, o que está na TV, tá no browser, ou está no iPhone, ou no Android e tal. Então, esses conteúdos, eles começaram a ficar incrivelmente populares, porque eles começaram a ter um efeito dominó por diversas razões. Começou muita gente a descobrir esses conteúdos. Então, por exemplo, agora a gente está vendo que tem além de já existir antes muitas rádios que as pessoas veem, está tendo muita TV regional. Então, aconteceu, por exemplo, de empresas cotarem o Hyper com a gente, e o cara fala, olha, mas tem um problema, eu tenho um canal da minha região, da cidade, uma cidadezinha, eu não me lembro agora de onde é que era, mas era no norte do país, mas que tem um canal da minha região, da cidade, aliás, dele, e que transmite por dentro do backbone dele, do provedor dele. E ele queria que o pessoal da rede dele, dos clientes do provedor dele, não precisassem, enfim, bater no servidor para evitar carga no servidor, né? Para evitar a carga que ele queria fornecer para o resto da cidade. E ele queria ver se a gente fazia esse transporte para eles, que era RTMP. Então, a gente, obviamente, a gente lançou ele, está lançando, eu coloquei, eu sou o principal desenvolvedor do Hyper, então a gente colocou ele em pouco mais de 30 provedores agora, nessas últimas 3, 4 semanas para teste, para validação, né, do final do produto. E agora, na semana que vem, depois agora dessa feira, tem feriado na quinta, na semana que vem a gente vai começar o deployment para a base inteira desses 1000 provedores, dessa porta nova, né, um 935 em TCP, para poder medir, para todo mundo começar a economizar mais. Só que o engraçado disso é que começou desses 30 provedores que a gente pegou de todo o país, para, né, ter sampling, né, ter exemplos de tudo que é a região, a gente viu que tem 3 coisas que me chamaram bastante atenção. Primeiro, está tendo muito evento sendo transmitido ao vivo de regiões do mundo que eu nunca sabia que era relevante. Por exemplo, está tendo uma pessoa que cotou com a gente, por exemplo, queria saber se ia fazer um campeonato de surf em Fiji, que estava tendo um campeonato mundial, liga, não sei o que, de surf, e que era em RTMP, com a transmissão ao vivo lá dos caras, né, fazendo a competição. E a gente foi ver e a gente estava funcionando, a gente nem estava vendo, né? nem tinha se dado conta. E estava fazendo tranquilo. A transmissão de conteúdos começo da GNT e por aí vai. Muitas câmeras no Rio de Janeiro são incrivelmente populares, câmeras principalmente que estão na praia, que o pessoal, não sei se entra para ver se vai ter dia bom naquilo, se o turista, se é para ir para o Rio de Janeiro, mas tudo que é região do país entram naquilo. E o terceiro, que foi o que me surpreendeu, que eu confesso que que deu até um problema quando a gente viu, porque era um link lá que eu não sabia o que era, a gente foi ver, era pornografia.
Era as mulheres, aquelas ao vivo, sabe, fazendo pague, não sei o que, ela fica tirando roupa e fazendo outras coisas. Que até quando eu mesmo fui que vi nos logs, né, ao vivo, vendo esses provedores, os top, né, a gente estava no top 15, vendo os 15 principais fornecedores. A maioria era rádio, tinha esses da Globo menos, mas tinha esses da Globo, tinha esses da Câmara do Rio de Janeiro, um monte. E aí tinha esses aí que eu não sabia o que eram, que eu cliquei, deu o pim, aí eu tirei rapidinho, porque, né, cheio de gente na sala. Mas, então assim, pornografia ao vivo é popular, é realmente popular, tanto popular quanto surf, né, era batia ali. Então, na hora que eu vi, né, cara, assim, durante o dia, né, de noite, vai saber, né, a galera se emociona. Então, assim, esses conteúdos, esse tipo de transmissão, ele é interessante pelo seguinte, porque ele tem uma banda menor, né, principalmente porque não é obviamente popular como a HTTP é, nunca vai ser. Esse tipo de protocolo, até pela natureza do conteúdo ser ao vivo, limita muito o tipo de serviço que pode ser transmitido. Só que a economia é gigante pela natureza da transmissão. Por quê? Porque se eu entro numa rádio agora, eu gasto, sei lá, 50k de banda para pegar a stream daquela rádio. Quando o segundo cara entra, esse segundo cara já não vai pegar a rádio, então ele já economiza 50k de largada. O terceiro cara, mais 50k. O quarto, mais, porque só tem o ao vivo. Só tem a bufferização daqueles poucos segundos que a pessoa está transmitindo. Então, a economia é muito grande. E, quando somado isso à economia que já tinha no HTTP, aí o negócio fica bem interessante. Então, a gente pegou, por exemplo, provedores de 300 mega, que eles tinham 40 mega de RTMP. Só que com uma economia de 90%. Então, tinha lá poucos conteúdos que estavam sendo vistos exclusivamente por alguma pessoa, a maioria estava enfileirada em conteúdos muito parecidos, ou mesmo. Então, em provedores de 300 mega, estava economizando 36 mega só de RTMP. Então, estatisticamente, é bastante, né? Mais de 10% de economia de banda para o cara, só em cima desse protocolo. Se tu pegasse, então, por exemplo, a HTTP, que estava consumindo, sei lá, 180 mega da internet do cara, a estatística do que dá de suco de economia, ela sempre vai ser menor, porque a HTTP tem um universo de sites muito dispersos. Por mais que tu seja inteligente, e a gente faz algoritmos para isso, que consigam ser adaptativos e sempre selecionar o que já é conhecidamente popular na região, no provedor do nosso cliente, isso sempre vai ser uma economia menor do que um conteúdo que é exclusivamente ao vivo. Tu não tem passado, tu não tem futuro, tu só tem aqueles poucos segundos. Começamos com um split de 100 para 1, que é assim, o primeiro cliente abre a conexão lá, digamos, com a Globo, a GNT, ou, enfim, praia lá do Rio de Janeiro. O segundo pega esses bytes que estão bufferizados, o terceiro, o quarto, o quinto. Depois do que 100 pessoas estão nisso, 101 abre uma segunda conexão com a praia do Rio de Janeiro. E assim de 100 em 100 ia quebrando. A gente subiu de 100 para 500, 500 para 2.000, e 2.000 a gente conseguiu arranjar um jeito lá, a gente criou um jeito diferente de fazer sinalização interna nos próprios software, e conseguiu fazer com que não tivesse mais split. Então agora literalmente abre uma conexão com o servidor de back-end, com a transmissão original, e a partir daquilo totalmente, nunca mais ninguém vai abrir conexão nenhuma com ele. A RTMP também tem um critério de qualidade, que você pode escolher qualidade diferente. Aí sim, se um cara abrir uma conexão com um conteúdo ao vivo, principalmente onde tem vídeo, tem geralmente de uma a 3 qualidades, 1, 2 ou 3 qualidades. Então aí sim abre uma stream para cada uma das 3 conexões, mas dentro daquela qualidade não se repete mais. A economia, como eu falei, é gigantesca pela natureza da transmissão. E nesse caso a gente também tem um negócio que é a eleição da pessoa que faz o download. Dentre esses clientes que estão pendurados do conteúdo bufferizado, a bufferização sempre tem que ser feita com o mínimo possível, para evitar que tenha atraso. Evitar que na rádio online você tenha um atraso às vezes de 2, 3, 4, 7 segundos da rádio, né? Porque isso aí, em contextos ao vivo, sempre é o que mata a transmissão, né? Quando a gente está falando de jogo de futebol, jogo de esporte em geral, ou enfim, algum evento que seja jornal e tal, até, né, novela e tal, não tem tanto problema, mas 2, 3 segundos, mas para, né, futebol e tal, o cara estoura o fogo, ninguém sabe o que houve, tu vai ver depois, meio que perde a razão de ser.
Então, a eleição do downloader exige o seguinte, que quando entra, por exemplo, o cliente que começou, obviamente o primeiro começa a fazer o download, né? Então, o primeiro, dependente da velocidade, começa a ser feito. Esse primeiro tendo, sei lá, 500k de banda, 1 mega ou 2 mega de banda, quando o terceiro lá cliente chega e aquele cara tem 10 mega e a gente vê que ele consegue consumir o que já está sendo baixado mais rápido do que o cara que está baixando, ele assume a conexão e começa a baixar na velocidade dele. A gente não mata a conexão, não tem um outro handshake, não tem incidência de mais bytes trafegados na rede, mas ele começa a puxar na taxa do mais rápido. Então essa eleição ela é refeita a cada meio segundo. Refeito assim, é visto se alguém do fluxo que está sendo baixado é mais rápido do que está baixando, para sempre o mais ligeiro baixar. Então, para nunca acontecer incidência de latência, ou seja, de delay na transmissão, e a bufferização sempre ser minimizada, ou mesmo eliminada. A gente está vendo de bufferização de alguns casos onde o downloader ele é muito dispare dos clientes, por exemplo, o downloader de 10 MB e os clientes de 1, a gente está vendo delay de 200 milissegundos, que é extremamente aceitável. Delay, eu quero dizer, a distância entre tu ouvir na internet e o canal original, né? Então, 200 milissegundos é um delay super bom. Para você ter uma ideia, a Sport TV, que também transmite conteúdo ao vivo pela internet, também por RTMP, eles têm um delay de 7 segundos entre a Sport TV internet e a Sport TV TV. Então, a gente não faz isso, porque a gente acha, nesse caso, a gente obviamente sabe que isso vai ser fatal para a transmissão. Porque ninguém dá bola, nenhum produto, mesmo caches assim que estão no Brasil, mesmo a maioria dos que estão de fora, não dão bola para esse protocolo. Por quê? Porque ele tem uma banda muito menor, estatisticamente, né? Tu vai ver no teu gráfico lá de portas, essa porta 935 às vezes tem um tráfego super baixo, tipo isso, 40 mega em uma banda de 300. Só que quando a economia é 90%, é 30 e poucos mega de economia, aí ela torna bem legal de tu olhar. Então, por isso que a gente decidiu fazer esse cache congregado com esses protocolos, porque não dá para tu ficar mais só nessa de T1, ou T2, ou T, enfim, só esses que todo mundo já sabe, e querer se orgulhar falando que vai suportar o futuro, porque sim, tem conteúdos indo para HTTPS. O HTTP, como protocolo fundamental de ganha-pão de muita gente que tem provedor, ele se enfraqueceu. O Google é o grande forçador dessa barra, o Facebook foi atrás. Então eles realmente forçaram, e junto com esses dois, né, esses dois já empurram um pedaço significativo do provedor. O Google tem transporte HTTP, principalmente para browsers que não suportam HTTPS, o que existe no mercado. Então o Google tem transporte dual. Então muitos vídeos do YouTube podem ser pedidos em HTTP, embora quando você loga na conta do Google, ele já abre um canal criptografado e ali ele já toca HTTPS. Então, no caso, quando faz login no Google com um browser que não suporta HTTPS, aí ele fica em HTTP o período inteiro. Então, ainda se tem uma economia boa no YouTube, porque ele tem, entre aspas, uma falha, um jeito de se adaptar a browsers mais antigos. Mas o Facebook, por exemplo, ele usa o CDN da Akamai e o transporte que eles têm com a Akamai é quase que exclusivamente em HTTPS, para o conteúdo grosso deles. Então, HTTP a gente tem que procurar alternativas, porque esse tipo de conteúdo não é que não vai sobreviver, vai estar sobrevivendo, vai sobreviver por muitos anos. É que nem carro elétrico, é o futuro, mas não é a realidade, não vai ser a realidade por uma década ainda mais aqui no Brasil. Então, olhar para o futuro, 10 anos para frente, eu concordo que esse protocolo vai perder relevância. Agora, a internet sempre vai ser a internet, sempre tem outros transportes acontecendo. O nosso produto, como somos uma empresa totalmente brasileira, nós temos, obviamente, financiamento pelo BNDES, né? Você pode comprar o software parcelado pelo BNDES, não tem problema nenhum. A licença ela pode ser feita tanto a partir de software quanto a partir de hardware, para quem quiser ter hardware próprio, a gente tem a especificação dos hardwares para diferentes tamanhos, provedores entre, sei lá, de 5, 6, 7, 8, menos de 15 mega, até provedores de 10, 20, 30 giga, podem utilizar nossa solução em diferentes escalas. A licença ela é perpétua, você paga uma vez, não paga nunca mais, não tem renovação da licença, né? Quando você compra ela, você pode alugar a licença e aí paga, obviamente, pouquinho por mês, mas é contínuo, né? Todo mês. Ou você pode comprar a licença e aquilo você não deixa de usar nunca mais. Os upgrades você paga só a diferença entre uma licença e outra, então é tipo trocar um carro sem desvalorizar o antigo. Então, se o que você pagou, você não paga mais.
E você pode fazer locação, né? Tanto que eu falei da licença ou do próprio appliance, você logar o nosso hardware junto, se você não quiser ou não tiver interesse de montar um hardware próprio. Uma coisa que eu queria chamar de interessante da nossa empresa é que como nós desenvolvemos a empresa exclusivamente para fazer, inicialmente foi totalmente dedicado para esse produto, a gente desenhou a empresa, todos os setores em cima disso, né? Então a gente desenvolveu uma central de monitoramento, que ela monitora, como eu falei, todos os Hypers que estão ativos. A gente tem uma equipe de suporte que sempre, né, todo mundo que tem provedor sabe disso, sempre tem que crescer, sempre tem que melhorar, mas 24/7, a gente não para nunca. Dentro da própria empresa, a empresa vai de 8 da manhã até 11 da noite, depois a gente tem plantão, equipes de plantão nas outras 24 horas. Ele é totalmente desenhado para o Brasil. O que eu quero dizer com isso é que tem muita gente, assim, brasileiro, gente, é foda, porque, não pode falar foda, né? Brasileiro é complicado, então não é foda. Complicado, porque brasileiro é o seguinte, quando tem algum concorrente que vem de fora, geralmente parece que tem uma qualidade melhor, então o brasileiro tende a achar que isso vai ser o salvador da pátria. A gente teve alguns anos atrás, acho que uns 3 anos atrás, um player grande de Israel que veio para o Brasil, fez parceria, fez não sei o que, vamos dominar o mundo. E muita gente do Brasil comprou os caches do cara, falar que só o operador usava, agora estamos disponibilizando para provedores e tal, aquela coisa arrogante, estamos, né, abençoando os provedores com o nosso sistema ótimo. A empresa deu um ano, ela foi vendida, foi absorvida por outra, saiu do Brasil, todo mundo ficou chupando o dedo. Não tinha equipe de suporte, não tinha nada, e todo mundo teve que vender. Outra empresa também muito popular, também fez a mesma coisa, trouxe representantes para o Brasil. Nós somos operadores, atendemos o universo, vamos vender por grupo, junta grupo e compra tudo junto, e baixa a licença e blá blá blá. Alguns anos depois, agora, eu estou vendo uma enxurrada de gente falando que quer vender, que troca por um saco de milho, porque o que aconteceu? Não tem suporte em termos de equipe, não tem suporte ao Brasil, então tu pega caches que falam assim, nossa, operadoras usam, não sei o que, atualização do iPhone nos Estados Unidos acelera porque usa o meu treco, mas chega aqui no Brasil, eu tive gente falando agora, antes da palestra, aqui na própria feira, que porra, assim, nota fiscal eletrônica brasileira, o treco vai atualizar, não atualiza e dá pau, que nota fiscal eletrônica é Brasil, né, coisa daqui. E aí, porque, vamos consertar, a gente vai mexer, vamos consertar, vai mexer, 3, 4 meses depois, o nego não mexeu, a pessoa vai lá e fica puta, né? Não puta, braba. Fica braba e acaba vendendo cache, doando e tal. Então, a gente está vendo muito isso. Pessoas que compraram caches de fora, de empresas que não desenvolvem no Brasil, não é que não vende no Brasil. Primeiro que é representante, né? Representante, representa hoje tu, amanhã representa a Coca-Cola. Então, não é a pessoa que faz, que está te vendendo, não é a pessoa que dá suporte, não é a pessoa que desenvolve. Então, isso naturalmente é complicado. Eu coloquei aqui brincando que a gente não é gafanhoto, a gente não tem essa característica, que vem para o Brasil, canibaliza, assim, come todo o mercado, tenta fazer essa coisa de baixar o preço, porque tem que não sei o quê, mas aí baixa o preço e eu dou suporte, mas meu produto é tão sensacional que não precisa de suporte. Quando alguém falar que não precisa de suporte, gente, é mentira. Eu desenvolvo softwares há décadas, assim, eu trabalho com isso minha vida toda. Quando alguém diz que o teu produto, que é software, não precisa de suporte, porque tem um algoritmo assim, de outro planeta que arruma os bugs sozinho, isso não é verdade, né? Porque senão a gente largava esse algoritmo no congresso lá e deixava consertar. Então, assim, isso não existe algoritmo que consiga se consertar sozinho. Então, essa ideia de que, eu botei o cache, é plug and play, eu liguei, está funcionando, é uma delícia. Dali 2 anos dá isso, nego vendendo, né, dando problema, ninguém consertando, porque assim, quem faz não está aqui. Quem faz está em Israel, ou que está nos Estados Unidos, ou está sei lá onde, e a realidade brasileira é um continente, não é um país. Então, eu mesmo já me deparei no início, quando eu comecei a desenvolver o Hyper, que no início era assim, o Hyper ele era um produto que ele era feito regionalizado, eu tinha que colocar manualmente sites que eu queria fazer, descobrir as regras de como fazer o cache. Até que eu comecei a viajar um pouco mais e me dei conta que, assim, tinha regiões que a economia era, tipo, mega baixinha, assim, tipo, 4%. Eu ficava, porra, e, né, YouTube, tudo, eu pensei, bom, eu faço tudo, gente, esses grandão. Eu ia ver o que era, sei lá, uma região lá que foi no Paraná, a pessoa o que mais fazia cache era um site lá que dava arroba do arroz, o preço do arroz. Porque na região era muito rural, era muito plantador de arroz, que não sabia o tal do arroz.
E eu lá me matando para fazer YouTube, que era da época, né, 7 anos atrás. E aquilo eu me dei conta que assim, se eu continuasse com essa ideia de fazer plugin por plugin, ou site a site, que nem muita gente continuou com essa mentalidade, não vai dar certo. Então a gente decidiu tocar fora essa arquitetura e fiz essa outra que tem hoje. Que o sistema mesmo, ele fica passivamente lendo a rede e fica criando uma contabilização do que está sendo visto. E a cada poucos segundos ele decide, isso aqui é o que é popular agora, então eu vou baixar. Aí na próxima vinda que o cara vê, na segunda vez que ele vê, ou terceira vez que ele vê, ele baixa aquele conteúdo. Dali uns segundos ele refaz isso e vai refazendo para sempre regionalizar. Com o TV ao vivo também é a mesma coisa. A gente já começou com esse paradigma óbvio de não fazer especial, né, específico, porque a gente pegou provedores, por exemplo, até uma pessoa que me ajudou muito a testar isso, foi o provedor de Foz do Iguaçu, e colocando lá para fazer cache de uma transmissão ao vivo que eles tinham, de uns debates lá, que era um debate todo dia ao vivo, meio-dia tinha debate, eu me dei conta que eles estavam economizando mais banda com um outro serviço que eu não sabia o que era, pegando na mesma porta. A gente foi olhar uma TV espírita, que em Foz do Iguaçu tem uma TV espírita muito forte, canal 500, é canal500.com, que tem a página e tem lá o player que a pessoa entra. E por algum motivo, isso é ridiculamente popular lá. Então as pessoas estavam muito mais vendo aquela televisão espírita do que vendo qualquer outra coisa. Então, entender como funciona o mercado brasileiro é muito difícil. Então a gente desenhou esse software para ser justamente adaptativo, porque a gente está aqui, a gente sabe que não dá para colocar todo mundo no mesmo barco. E outro, porque a gente decidiu fazer isso, porque para atender bem 1000 provedores, não dá para fazer caso a caso. Então, a gente não é uma empresa gafanhoto por causa disso, porque a gente está aqui dedicado para isso, mesmo porque é o nosso ganha-pão, mas a gente está aqui dedicado para fazer esse produto, protocolos novos. Como eu falei, a gente agora tem DPI instalados em muitos provedores que usam Bridge, para a gente poder saber estatisticamente quais são os próximos protocolos, os próximos transportes que estão pipocando nos provedores, porque o RTMP está subindo a cada dia, o torrent está caindo, o HTTP é estável e a cada 6 meses ele cai um pouco, 10 meses cai um pouco. A curva do RTMP é ascendente, bem impressionante, assim, o que está crescendo com esses pontos regionais. Então a gente está sempre procurando próximos protocolos. Então, em função disso, a gente tem uma tranquilidade muito grande que o sistema de cache ele é muito relevante, vai continuar relevante na realidade brasileira, mesmo porque ele é relevante em outras realidades de diversos outros países, não só, como eu falei, mais, entre aspas, atrasados ou antigos, com tecnologias mais velhas que o Brasil já superou, mas também em mercados como o próprio Estados Unidos, onde é considerado, né, o pai da internet mais avançada, utiliza esse serviço de cache muito para esse tipo de conteúdo ao vivo para economizar latência e economizar pressão nesses momentos muitas vezes de ataque até de rede em consumo de recursos dessas portas, desses serviços mais populares, de ao vivo, torrent e HTTP. Então, gente, era isso. Eu queria agradecer a todo mundo. A gente está com o stand aqui fora, logo aqui na saidinha à esquerda. Quem quiser passar lá, conversar um pouquinho mais com a gente. A gente vai estar aberto para algumas perguntas, se alguém quiser falar alguma coisa, ou comentar, ou tirar alguma dúvida. E, enfim, a gente pode começar lá fora depois, tá bom? Muito obrigado. Estamos abertos às perguntas. Quem quiser, tiver uma dúvida. Seu nome? Rigel. Cidade? Lavrinhos e Cruzeiro. Ok. Seu signo? Não, estou brincando, fala aí. Gostei muito da sua palestra aí, muito legal. Queria saber se estão ligados aqui ao PTT de São Paulo e também onde fica a sua plataforma, se a gente for assinar com você. O cache ele fica sempre no backbone do provedor. Então é um equipamento por backbone. Então o conceito assim, de ligar um PTT não existe. Porque o que acontece é quando os usuários vão acessar a internet, no que passa ali pela borda do teu provedor, o cache está ali e absorve essas questões de ao vivo e tal, tudo ali. Então, na verdade, ele evita que o cliente saia para a internet, né? Então, no caso, a conexão com o PTT não é necessária. Você falou ali da economia de 90% do RMTP, né? Da porta. E em geral, no cache geral mesmo, para um provedor de um link de 300 MB, quanto mais ou menos de economia? Então, eu adoraria poder responder a tua pergunta, cara, mas assim, não dá porque, como eu falei, a natureza do provedor. Eu posso te dizer estatisticamente, assim, que estatisticamente
provedores economizam entre 25% e 37%. Agora a gente vai lançar o RTMP, isso eu tenho os dados de HTTP com protocolos menores, tipo o HLS, que é embutido nele. Com o RTMP, eu não sei te dizer, porque a gente não botou na base inteira, a gente botou, como eu falei, 30 provedores para validação. A partir da semana que vem, depois do feriadão, a gente vai começar a colocar para todo mundo. Como tem porta nova, para quem tem bridge vai ser muito rápido. Eu só vou lançar o software novo, atualizar o software e deu. Para quem tem redirecionamento de tráfego, que joga as portas para o cache, eu vou ter que ligar um por um e pedir para o pessoal redirecionar essa porta nova. Aí eu vou conseguir medir o resultado. Então, na soma, eu ainda não sei te dizer para quanto isso vai. Se de 25 a 37 vai ser, sei lá, 32 a 40, não sei o que, 44. Eu não sei te dizer, mas eu teria que coletar e esperar uns 15 dias para poder te responder melhor. Uma última pergunta é, se eu tiver, já tem um outro cache já que a gente pode assinar o seu e usar em simultâneo ou não? Claro. Não. Tranquilo? Sim. Beleza, obrigado. Nada. Meu nome é Marlon, sou de Candelária, do Rio Grande do Sul. Sou usuário já do Hyper há acho que uns 2 anos. Felipe, qual é o impacto desse sistema novo sobre o processamento do servidor? Do RTMP? O hardware é meu, no caso. Sim. E eu vejo, um dos benefícios que eu vi no Hyper foi que ele usa um hardware relativamente enxuto. Sim. Que às vezes eu cheguei a cotar outros sistemas e eles me pediam, não precisava muito. O servidor que a NASA usa lá, eles davam conta do recado tranquilo. Sim. E o Hyper não teve toda essa exigência. Sim. Aí com essa nova atualização vai se... Então, não, o RTMP muito? é um protocolo, ele ocupa muito mais ciclos de CPU do que o HTTP, ele é bem mais complicado porque é um protocolo binário, o HTTP é um protocolo de texto. Então ele ocupa bem mais ciclos de CPU, mas a gente já validou a base toda e nenhum processador vai precisar ser substituído. Então não vai ter problema nenhum. A gente vai colocar em seguida, depois que esse ciclo da RTMP terminar, que vai durar uns 20 dias até ligar para todo mundo jogar as portas, quem está em redirecionamento, a gente vai começar o ciclo do torrent. Vai lançar o torrent para a base toda também, para provedores tanto dos menores até o pessoal maior. Então o torrent também, ele tem um processamento um pouquinho maior, sem precisar sem precisar substituição de CPU. O que o torrent talvez a gente vai ter que rever em pequenos casos, que a gente vai primeiro analisar, é colocar um pouco mais de HD, porque o torrent tem uma natureza de ser arquivos muito grandes, né? Então a gente está vendo como equilibrar isso. Eu não tenho a estratégia definida para a base dos nossos clientes. Mas em termos de CPU, tu não vai precisar te preocupar, porque a gente sempre tem um do pessoal do time, do nosso time de desenvolvimento, é um engenheiro de performance, é o cara que só trabalha ele não faz algoritmo nenhum. Ele só pega o software funcionando e faz ele ocupar menos ciclos de CPU, ele só deixa mais ligeiro. Então, e ele pegou, o RTMP já está com ele há mais de 1 mês, e por causa disso eu consegui redução de ciclos. Para a gente ter uma ideia, ele vai ocupar, numa máquina que tem 3 cores, ele vai ocupar numa média de 3% a mais de CPU para absorver 500 MB. Então 3% a mais em em 3 cores. Então 9% em 1 core, né? Para absorver 500 MB de banda. Então na soma não vai ser assim, a não ser que teu Hyper esteja 93%, 4% de CPU, então não vai ter problema. A gente não tem nenhum caso assim hoje. Então vai ser tranquilo. E quanto ao redirecionamento, tem muitas... se fala, às vezes, em alguns meios, que o redirecionamento é mais eficiente que a bridge. Então, cara, eu escutei tantas vezes isso, muita gente liga para perguntar e quer trocar e tal. Não tem nada a ver. Assim, tecnicamente falando, sabe? Eu não entendo de onde é que tiram isso. Porque, por vários motivos. Primeiro, porque tu pegar e tu redirecionar tráfego, sempre vai usar mais CPU do teu roteador, né? Porque o teu roteador vai ter que selecionar o que jogar lá. Então tu tem uma pressãozinha maior no roteador. Pro cache é absolutamente irrelevante, porque quando o pacote passa na placa de rede, o cache pega ali por um negócio chamado de filtro BPF, que tem dentro do driver de rede, que é aquele, sabe a TCP dump, que tem aquele filtro IP igual a tal, OR, não sei o que, aquela linguagem chama BPF. A maioria dos drivers tem aquela linguagem dentro do driver. Então, quando o pacote sai dali, que no caso da bridge, ele só puxa para o Hyper o que está realmente com a porta TCP porta certa, né? No caso 80 para o HTTP e para o HLS, 935 para o RTMP. E no caso de torrent, a gente faz de outra maneira, com análise passiva. Mas, então assim, não tem o menor ganho de velocidade, falando assim, performance, né? Ficar mais rápido.
Não tem o menor ganho tu fazer redirecionamento ao invés de bridge. Tem características diferentes, tipo, o bridge tem aquela coisa de ser uma linha, então se a máquina cair e o hardware não tiver bypass físico, a rede cai. Né? Então, que tem. No caso, tu pode usar bridge com um STP, que tu pode daí trocar, fazer roteamento de bridge, que daí não cairia. E redirecionamento tem aquela vantagem, tu para de redirecionar e ele volta. Mas performance não tem vantagem nenhuma. Evandro Varonil da Brint, da Fris Telecom, aqui do interior de São Paulo, como não vai negar o sotaque, né? Americana, né? Muito bem. Só fazendo um cenário, vamos supor que você tem um provedor que é um AS, é um Autonomous System, e ele já está conectado num ponto de troca de tráfego, fazendo peering, pode ser São Paulo, que é o maior do Brasil. Ele tem lá o full routing dele, está fazendo uma troca de tráfego com peering e possivelmente ainda tem um cache. Ele lá, um GGC, um Google Global Cache, alguma coisa do tipo. Sim. Temos aí alguns que tem a Akamai, Netflix. Mesmo assim, o cache consegue ser eficiente numa rede desse porte? Claro, então assim, a gente tem vários clientes que tem isso. Só para assim, em termos de nomenclatura, só para diferenciar, Akamai, Google, o próprio Netflix, não necessariamente seria um cache no sentido do que eu estou falando, o termo que eu estou usando, porque eles são CDN, né? Eles são entrega eles têm o conteúdo final. Né? Então, só para assim, a gente não confundir o que eu estou falando, o cache que eu estou falando seria outro. Mas sim, a gente tem vários provedores que tem conexão com o PTT de São Paulo, PTT de outras regiões, do Rio Grande do Sul e tal, e com vários que tem servidor do Google GGC do Google, né? E da Akamai. No Netflix eu estou começando a ver, mas tem poucos ainda. E o pessoal usa cache bastante, por quê? Porque tem esses conteúdos muito regionalizados. Então, e principalmente agora que eu estou vendo com esse negócio da TV ao vivo, isso realmente é uma curva ascendente que ninguém está vendo, ninguém está valorizando. E para esses casos, principalmente, eu acho que vai ser muito importante assim, vai economizar ainda bastante. Felipe, eu sou cliente de vocês já há uns 4 anos, do modo geral, o produto tem atendido bem. Qual que é o seu nome? Eu sou do Mato Grosso, meu nome é Éder. Até tenho indicado muitos clientes para vocês. Mas assim, todas as vezes que eu venho na Brint, você fala de maneira extensiva sobre monitoramento proativo de todos os seus clientes. Eu já tenho questionado isso, por isso estou fazendo em público aqui, para a empresa que por diversas vezes, um dos meus caches, eu tenho um T150, um T300, Sim. O T150 parece que é amaldiçoado e o T300 é abençoado. Né? O T300 nunca parou, nunca deu problema. Mas enfim, eu nunca tive um retorno de suporte nesses 4 anos de algum problema apresentado nesse cache. Né? Já fiquei com problemas de energia, já tive problema em HD, que teve que ser substituído, mas esse retorno só veio após eu detectar uma deficiência na rede e reportar para o suporte, depois eles analisaram e depois me passaram o feedback. Sim. Então eu queria uma explicação nesse sentido, claro. Né? Ou se o cara do Mato Grosso lá deve estar ocupado com o jacaré e com as onças lá, não vai perceber a parada, né? Mas enfim, eu nunca tive, já cobrei isso pelo menos umas 3 vezes, mas o produto, no modo geral, me atende bem. Entendi. Claro. Tá, então olha só, suporte. Então é o seguinte, o suporte, a central, os eventos de logs, né, da central de monitoramento, eles são logados todos, a gente loga em torno, cara, deixa eu até me lembrar, que mudou um pouco tem uns meses, mas entre 50 e 70 variáveis, porque eu não lembro o número, mas por servidor, né, desde temperatura até status HDs e tal. Principalmente, que a gente tem um problema muito grande de monitorar é diagnóstico de falha de hardware, de HD. Porque falha de HD é que quando tu utiliza a avaliação por SMART, que é um protocolo lá para detectar que status de vida útil de HD. Quando tu faz isso, no caso do sistema que a gente usa, o sistema operacional Linux, né, o driver ele gera I/O dentro do disco. Então, quando a gente tem evento de monitoramento de HD, a máquina oscila na I/O do disco. Então a gente tem que cuidar os momentos onde a gente consegue monitorar o HD, porque quando a gente monitora, ele se tiver com tráfego muito em pico, em termos de tráfego de I/O, né? Muita gente gravando ou lendo coisas de aquele HD que a gente está monitorando naquele momento, ele falha. O monitoramento dá um alarme falso, ou a gente vai gerar latência na rede. Então isso principalmente é uma dor de cabeça assim, que a gente... Sim, o que eu estou dizendo assim, que a gente tem algumas variáveis que elas não são coletadas passivamente, é isso que eu quero dizer.
Então, a gente mexeu na equipe do suporte já tem um tempo, e agora a gente está migrando. Essa migração está fazendo desde o início do ano, porque o modelo de suporte, quando a gente cresceu para muitos clientes, começou a dar problema, porque a gente tinha um atendente exclusivo para cada provedor. A gente tinha X provedores por pessoa, e aí crescia linearmente, né? A cada tantos provedores, contratava mais um, treinava e ficava. Agora a gente está migrando para um modelo de call center e NOC, porque a gente está vendo que esse modelo vai conseguir atender melhor. Então o NOC vai tratar exclusivamente os chamados da central de monitoramento, que são esses, os que chegam ativamente, e o call center junto com o callback, que é aquele pessoal técnico, mas ainda não mais experiente, vai tratar os chamados que chegam por telefone, que é muito problema de roteamento, a pessoa que não conhece, enfim, problemas de dia a dia, assim. Por quê? Porque a gente está vendo que esses caras que conseguiriam ver as centrais de monitoramento, as duas centrais de monitoramento, que conseguiriam atender ativamente, estavam ocupados com chamados do tipo roteamento, estava com problema, tinha que mexer, o cara não sabia mexer nas configurações de rotas do provedor. Então a gente está migrando para esse modelo NOC e call center para justamente corrigir isso aí, porque é uma coisa que a gente super percebe, a nossa equipe de marketing vê isso muito, que ao mesmo tempo uma vantagem, e nesse caso é um problema que está tendo uma crise dentro da empresa por isso. E esse modelo a gente desenhou para consertar isso. Então, eu imagino que assim, essa migração está acontecendo ativamente desde o início do ano, engordando o call center, né, para isolar o NOC, para pegar os alarmes da central. E isso a gente está tratando assim, ativamente de olho nisso. Pessoal, a Tagus está aí, o Felipe está por aí. Mais alguma dúvida, vamos procurar o stand dele lá. Nosso tempo já estourou. Queria agradecer em nome da Brinq a participação do Felipe, da Tagus. E obrigado a todos aí, tá bom?